seja muito bem-vindo ao nosso podcast, videocast, mesacast, sim, multicast Papo de Galo. Hoje vamos falar sobre a comunicação e o esporte, um universo onde entram em jogo a mídia, informação e publicidade para conectar atletas e torcedores. A comunicação no esporte vai muito além das transmissões de competições ou dos comerciais de TV. Ela envolve construção de narrativas, cobertura completa de grandes eventos, estratégias de marca, marketing, de influência, transmissões ao vivo, experiências com o público e muita emoção. E não é de hoje que o esporte se tornou um dos maiores palcos de visibilidade para as marcas. A gente vê isso claramente em eventos como o Super Bowl, que traz artistas renomados para os shows do intervalo e reúne públicos com diferentes interesses no mesmo evento. Afinal, quando o assunto é esporte, o público está atento, engajado e emocionalmente envolvido. E é justamente por isso que as empresas de comunicação e marcas querem estar ali, naquele momento. Outro exemplo é o crescimento da visibilidade do futebol feminino, que ampliou o mercado esportivo com acordos entre marcas e atletas, além de campanhas que valorizam a qualidade do jogo. Também dá para notar a presença das marcas na mudança de nomes de estádios, como o Morumbi, que virou Morumbis, ou a Neoquímica Arena, que antigamente era Arena Corinthians, e também nas transmissões ao vivo, que agora acontecem em diversas plataformas. Então se acomoda aí, porque o papo de hoje vai mostrar como a comunicação transforma o esporte em um espetáculo também fora dos campos. A gente começa discutindo o que é, afinal, a publicidade esportiva, que é quando as marcas usam o esporte como ponte para conectar o público com as marcas. Ou isso pode acontecer durante um jogo, com um atleta ou um estádio nas redes sociais de um time. E os formatos são os mais diversos possíveis, desde comerciais de TV em eventos ao vivo como o Super Bowl, anúncios em transmissões, patrocínios e uniformes, até mesmo nas placas ao redor do campo. Funciona tão bem porque o esporte mexe com a emoção e com a identidade das pessoas. É um espaço de envolvimento real, onde a audiência está atenta, engajada e tem um sentimento de pertencimento que as marcas aproveitam para se conectar. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou a Prof. Cris Jobim, coordenadora do curso de Publicidade, e o Prof. Yuri Lamel, que é coordenador do curso de Jornalismo, já que esse é o tema do 17º Fórum de Comunicação. Olá, então. Nós escolhemos esse tema porque nós percebemos nos últimos anos o interesse cada vez maior dos alunos, né? A gente percebeu também o crescimento do esporte, né, no mundo da mídia, da comunicação, né, principalmente aí com os streamings. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Então a gente percebe esse aumento de interesse, aumento de investimentos, né, de empresas, de marcas e dos alunos. Os alunos, eles estão cada vez mais participando dos programas, pelo menos lá no jornalismo, no meu curso, né? Antigamente se fazia programas sobre política, economia, né, várias áreas da sociedade, e nos últimos anos estou percebendo cada vez mais esporte. A gente tem que fazer assim, ó, até falar para os alunos, calma de esporte, vamos falar sobre outros temas agora. Então é isso, a gente acabou trazendo esse tema aí para o fórum, eu acho que os alunos vão gostar e eu acho que é importante, é bastante atual. E do ponto de vista da publicidade, também é um interesse crescente dos alunos, porque na verdade o esporte é um espetáculo, né? Os esportes, como a gente vê hoje na televisão, nos streamings, e quando se faz mesmo no presencial, né, quando tu vai a um jogo, é um espetáculo. E como todo espetáculo, tem todo um aporte de comunicação em torno, seja de jornalismo e seja de publicidade, marketing esportivo, quer dizer, são assuntos que estão cada vez mais em evidência. Então interessa bastante para nós, professores, mas bastante para os nossos alunos. Com certeza, e como é um tema que está bastante em alta, eu, inclusive, falando por mim, eu já participei do programa lá, o Titular da Rede, de jornalismo. Foi uma experiência muito legal, de esportes, né? E eu curti bastante, eu achei muito legal. A publicidade não é só propaganda. Ela é experiência, emoção, identificação e entra na memória afetiva das pessoas. Pois é, a tecnologia não só revolucionou o jeito de assistir, mas também o jeito de contar sobre o que acontece dentro e fora de campo. A comunicação esportiva hoje é multiplataforma, interativa e baseada em dados. E isso só aumenta o potencial de engajamento das marcas, dos clubes e dos fãs. Por exemplo, a gente vê um exemplo recente que teve no Rio Grande do Sul sobre essa conexão do público com as marcas e o esporte, foi que o Grêmio propôs a torcida poder fazer uma camiseta do time e ela ser produzida, né? Eles lançaram um formulário onde tu conseguia colocar o teu design, tua sugestão. Todos os torcedores passaram por uma escolha, assim, e foram à votação, mas total de 5 camisas, eu acho. Isso, né? Que foram para a votação final. Que final. foi para votação a público. E aí fechou numa camisa celeste,
que foi produzida em versão, foi limitado. Acho que foram 100 camisetas, alguma foi coisa assim. um número bem baixo. Bem baixo, não chegou a ser vendida, tipo, na loja. Foi quem comprou, assim, primeiro teve uma coisa mais limitada. E aí que a gente pode ver a conexão de como eles podem conectar o público e gerar mais engajamento. Um exemplo mais próximo de nós, que foi aqui em Santa Maria especificamente, no ano de 2018, não, capaz, 20, estou confundindo aqui, o Inter Santa Maria fez uma camiseta, fez a mesma ideia do Grêmio, um formulário, só que a diferença, ao invés de ser uma camiseta de edição limitada, eles fizeram uma camiseta específica para o jogo, camisa número 1 e camisa número 2. E ganhou um guri aqui de Santa Maria, o Eduardo Bortolotti, e ele venceu a competição o concurso. E a camisa dele, que ele desenhou, que ele fez à mão, fez um design ali muito legal, acabou se tornando a camisa que o Inter Santa Maria usou em 2020. Só que a temporada durou pouco, né? Por causa da pandemia, essas coisas, prejudicou bastante o trabalho. Tem isso, as plataformas digitais, elas criaram essa cultura da participação, né? Aqui no mundo da comunicação, na academia, a gente estuda isso. Essa cultura participativa que surgiu com a internet, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. E agora a área do marketing está usando isso a seu favor, né? As ferramentas digitais permitem tanto a interação, né, com o público, como também oferece ao público ferramentas para criação. Então, hoje é muito mais fácil a gente criar uma proposta, por exemplo, enviar, fazer votações, né? E eu acho que também o que é importante nesses dois casos que vocês citaram é que os clubes entenderam que eles são marcas. E marcas com um forte apelo emocional junto aos seus torcedores, junto ao público. Exato. De uma forma geral. E isso também faz parte. Qualquer time de grande porte no mundo tem pessoas responsáveis pelo marketing, pela comunicação, pela publicidade, daí a gente está puxando um pouquinho mais para o meu lado, pelo lado estratégico da coisa, né? Então, quando a gente fala em esporte e comunicação, nós, no caso, comunicação publicitária, a gente fala também no clube como uma marca, nos patrocinadores do clube, na interação entre os patrocinadores, torcida e clube. A gente fala nas coberturas jornalísticas que tem patrocínios também nas mídias, né, e que vão trabalhar no clube. Isso é um investimento gigantesco das empresas. Só para vocês terem uma ideia, o ano de 2024 houve uma troca de patrocinador no segmento automotivo do futebol da Rede Globo. E o valor investido no ano foi 180 milhões de reais. Tá? Então, se uma empresa... E foi uma coisa disputada a foice, rolaram cabeças, houve toda uma história em torno, porque a empresa anterior não queria largar de jeito nenhum. Né? Foi uma sorte da concorrente que entrou nesse patrocínio, porque as empresas do segmento ficam competindo para ver quem vai conseguir patrocinar, entende? A transmissão esportiva na emissora. Ou seja, isso é é um investimento muito alto, isso é tudo muito sério, né? Existem muitas pesquisas, uma empresa não vai jogar todo esse dinheiro no lixo. À toa, né? Então, a comunicação publicitária e principalmente no nosso caso aqui falando sobre esporte, ela envolve grandes somas, ela às vezes ajuda a sustentar os clubes, ajuda a pagar jogador, ajuda a melhorar a imagem de marca, ou seja, ela estuda também esses relacionamentos das marcas com o público e faz com que as técnicas que a gente aprende em marketing para fazer isso para empresas comerciais, marcas comerciais que não envolvam esporte, também podem ser aplicadas para marcas esportivas. E aí, eu falei de clubes, mas tem a indústria da camiseta, como as Adidas da vida e Nike, etc. A Nike tem uma tradição de patrocinar atletas, tem patrocínios de atletas que são vitalícios, né? Que o resto da vida o cara vai ser da Nike, da marca. Né? Então, quer dizer, esse investimento é astronômico. E se há um investimento de uma marca nesse sentido, é porque, com certeza, tem resultado, né? Esse investimento tem que ter resultado. Então, as pessoas nem sonham o volume de esforço, de investimento monetário, né?
e de tempo que tem em torno de todo esse processo entre marcas, clubes, esportes. E a gente está falando aqui só no futebol, mais especificamente, mas no fórum a gente vai discutir muito isso. Por exemplo, a gente tem uma aluna nossa que foi para a área do mestrado, foi para Portugal, que é a Caroline Heyman, e ela se fez mestrado e doutorado, está fazendo em gestão de empresas, né, em Coimbra, só que agora ela está trabalhando no mercado de iGaming. Ela trabalha com estratégia de desenvolvimento de produtos, marketing de performance, gestão de afiliados, e ela é gerente do Odds Scanner Group. Ela mora em Portugal, ela vem a São Paulo e Rio. Esse ano, por exemplo, eu vi que ela veio 2 vezes palestrar em eventos para contar como funciona o marketing disso. É uma menina que se formou aqui. Então, é um mercado de trabalho para os nossos alunos, por isso, corroborando, né, a escolha desse tema para os nossos alunos, inclusive de publicidade, né? O jornalismo é mais simples de entender a relação, mas na publicidade, no momento em que existem agora as empresas de bets, né, de apostas, como é o caso aqui, que estão investindo também bastante dinheiro nessa história, né, nesses jogos e nos campeonatos e tal. Eu acho que essa relação publicidade e esporte é importante para ambos os lados, as duas pontas, né? Para os times, por exemplo, para as empresas e atletas, porque eles precisam da comunicação para ter esta conexão com o público, criar essa conexão emocional. A comunicação tem esse papel, é a principal ferramenta deles, porque eles precisam também ter sustentabilidade, precisam ter, né, vender produtos, enfim, a comunicação ela é essencial para isso. E, por outro lado, as marcas também precisam do esporte, ultimamente, eu acredito eu. O esporte, o que acontece? Nós estamos vivendo hoje uma crise da atenção. As pessoas, as empresas estão lutando, batalhando por atenção das pessoas. Está cada vez mais difícil de conseguir a atenção das pessoas. E as marcas precisam da atenção. É pela atenção que a gente consegue se conectar com as pessoas e vender a nossa mensagem, né? Onde é que está a atenção das pessoas hoje em dia? Por que está acontecendo isso? Graças, principalmente, às redes sociais, os aplicativos, né, ao mundo digital. E aí o esporte entra aí como um concentrador de atenção, né? Então as pessoas hoje não têm atenção, assiste TV, para de assistir, assiste Netflix, para de assistir para ir no celular. Agora, quando tem um esporte, quando tem um jogo passando, as pessoas focam sua atenção por 90 minutos ali, sem parar. E aí as marcas precisam disso. Com certeza, elas precisam desse momento em específico. Bom, mas tem algo a mais que conecta o público e o esporte, a imprensa e os narradores esportivos. Eles são peças-chave na construção de narrativas esportivas que envolvem imagem de atletas, dirigentes, técnicos. Bom, e você acredita que a imprensa ainda tem o poder de construir ou destruir a imagem de um atleta? Algum caso te marcou? Tem vários casos. Vamos lá. Vamos pensar lá nos anos 90, eu vivenciei os anos 90, cresci lá nos anos 90. Eu acho que o primeiro caso que me marcou mesmo, até para ser um pouco de futebol, foi, acho que a relação do Galvão com o Senna, por exemplo, Ayrton Senna, né? Inclusive tem agora uma série do Netflix, né, chamada Senna, e ele mostra exatamente essa relação, como eles tinham uma relação até íntima de amizade, né? E como o Galvão ele foi importante para criar a imagem do Senna aqui dentro do Brasil, como né, herói, principalmente. Né? Exato. Como o Galvão, que é a parte da comunicação, foi importante para o Senna, né? E a série até mostra como o Senna buscava criar esse tipo de imagem, ele conversava com jornalistas às vezes, né? Outro caso, acho que o Galvão, dá pra citar só o Galvão, vários casos com o Galvão. O Galvão, só pela entonação de voz dele, tu já sabe o que ele tá sentindo, né? Exato, e ele acho que foi responsável até por fazer com que os atletas virassem ícones, né? Além do Ayrton Senna, tem o Ronaldo, o Nazário, por exemplo. Acho que ele ajudou a criar essa imagem mítica do Ronaldo nos anos 90. Que mais? Lembra algum, Cris? A gente tem Neymar, né? Tem o Neymar agora. O Neymar é porque ele em si é parecido com o Cristiano Ronaldo também. O Cristiano Ronaldo é muito mais sóbrio no seu comportamento, né? Embora ele tenha um estilo próprio, ele não passa tanto de limites como o Neymar, de limites morais, enfim. Mas o Neymar, ele é perseguido, ou melhor, ele é seguido por jornalistas onde ele vai, seja paparazzi, seja jornalista esportivo, e ele tem uns acham ele ídolo, outros acham ele o fim. O fato é que enquanto ele entregar no bom sentido, entregar um bom jogo, ele vai continuar com uma legião de fãs. Só para reforçar como isso é importante, até hoje, já faz uns 10 anos que eu estudo nas disciplinas de mídia digital, né?
e a pessoa mais seguida do Instagram, fora a própria conta do Instagram, né, é o Cristiano Ronaldo. E dos 10 mais, tem os 10 primeiros homens que tem ali são jogadores de futebol. Neymar. Messi, provavelmente. E eles não interagem muito, não é assim pelas técnicas de uso do Instagram. É porque eles têm muitos fãs mesmo. É por eles serem eles, né? Exatamente, é por aquilo que está além da tela. Com certeza. Mas também tem um lado, também se perguntou sobre se algum já destruiu, digamos assim, uma carreira. Ainda no Galvão, eu sei que tem um caso bastante polêmico, que é um fato que teve com o jogador Alex, na seleção brasileira. O Alex era um jogador que, se não me engano, estava no Cruzeiro na época, quando foi para a seleção, não lembro agora. Ele era muito novinho, chegou na seleção, jogou bem, mas teve alguns jogos que ele jogou muito mal. Questão de... Todo jogador tem fases boas e ruins, né? E depois de um jogo que ele jogou particularmente mal, o Galvão simplesmente destruiu. E diz o Alex, num vídeo, numa entrevista, que naquele dia que o Galvão falou mal do Alex, o pai dele estava assistindo e teve um ataque cardíaco, por exemplo, né? E o Alex coloca a culpa no Galvão, por exemplo, né? Então, percebo também a questão ética no debate sobre comunicação e esporte, né? Como a gente pode afetar a imagem de um jogador, e aí o jogador depende dessa imagem para viver, né? Então, o esporte e a comunicação, essa relação, ela abre vários tipos de debates, inclusive de ordem ética, né? Porque a imprensa, ela influencia diretamente na imagem dos atletas, né? Sim. Então ela pode ou destruir completamente ou levar como herói, como a Prof. Cris disse. Eu tive uma aluna daqui da pós da UFN que fez o trabalho final dela sobre o Renato Gaúcho enquanto ídolo, né, como foi construída essa imagem de ídolo. E a gente sabe, assim, mais pela recente saída dele do Grêmio e todos os episódios que envolvem, que a relação dele com a imprensa é de amor e ódio, né? Tem horas que ele tá bem, aí ele se dá super bem com todo mundo, e tem horas que ele se irrita e ele solta os cachorros, né? Inclusive, um caso de ontem mesmo, no jogo do Fluminense, ele falou assim, tu quer tomar meu lugar e fazer a coletiva? Ele se irritou, assim, com o repórter. Então, ele é tratado pela imprensa, ao mesmo tempo que a torcida do Grêmio idolatra ele, não toda, né, mas uma boa parte, a imprensa, tem alguns também que amam e outros que odeiam de morte, assim. Porque ele é uma pessoa polêmica, né? Ele é uma pessoa que não tem esse filtro. Quando bem feita, a comunicação no esporte emociona, engaja e vende. Ela constrói imagens, muda percepções e conecta marcas com o público de forma real. Agora a gente quer saber de você, que está ouvindo aí. Você já comprou algo por influência de uma campanha esportiva? Conta pra gente nas redes sociais. E se tu curtiu o papo, já aproveita para seguir a gente e acompanhar os conteúdos do nosso Fórum de Comunicação. E já vamos aproveitar para convidar vocês a participar do nosso Fórum de Comunicação. Nós estamos na 17ª edição, não é pouca coisa, né? E desde a primeira, a gente tem um trabalho conjunto de publicidade e jornalismo, onde as palestras da publicidade são pela manhã, os do jornalismo à noite, e à tarde nós temos oficinas. Qualquer pessoa que se inscreve no fórum pode assistir ambas as palestras, e ele não é fechado para os alunos dos cursos, ele pode ser, as pessoas de outros cursos podem se inscrever, participar e tal. De fora da UFN também. De fora da UFN também, do mercado de trabalho também. Esse ano a gente vai ter pessoas, como eu já citei, a Caroline Raiman, vai ter o Vitor da Cruz, que é do estúdio ProHub de Porto Alegre, que é um estúdio que produz podcasts e videocasts para o segmento esportivo. A gente vai ter também, vou falar primeiro na publicidade, depois a gente fala do jornalismo, né? O Yuri Laurindo, que é um fotógrafo esportivo de Minas Gerais, e o Alexandre Tavares da Silva, que é da GoFit, assessoria esportiva, que é uma outra tendência com o pessoal da corrida, né? E o Matheus Preste, sócio do Peleia, Deportes e Bar, que é um case esportivo aqui em Santa Maria, né? Eles assumiram o Peleia e mudaram bastante a relação entre uma quadra de futebol, uma quadra de esportes, e o público, né? Então, o Peleia, hoje em dia, é uma coisa bem... É um lugar, uma marca bastante múltipla e bastante conhecida entre um segmento jovem. E também a Ana Paula Gloss Hilgenberg, que é Anis Gloss nas redes sociais,
que é da Mormai, diretora do departamento de marketing da Mormai, trabalha em projetos com o Comitê Olímpico Brasileiro e com a Confederação Brasileira de Surf. Esses são os da publicidade, que eu vou falar assuntos publicitários. Na noite, continua aqui também, a gente conseguiu uma parceria super especial com a RBS, assim como no último fórum nós também conseguimos, e eles privilegiaram o jornalismo, mas naturalmente porque realmente o jornalismo esportivo é muito forte. Então vem o Rodrigo Oliveira, conhecido de todos, que vai dar oficinas à tarde e à noite no dia 10 de junho, que é o primeiro dia do fórum. Então, de manhã as palestras da publicidade, de noite o Rodrigo Oliveira vai falar sobre a construção de uma carreira jornalística. E no segundo dia, que é o dia 11, quarta, vai ser o Carlos Etichuri, que é diretor da área de esportes do Grupo RBS. E que vai falar também do repórter ao gestor, mas sempre jornalista. Né? Por isso até que eles, pelo tema das palestras, eles ficaram à noite. Mas é muito interessante mesmo, até para quem é da publicidade, né? Entender bem como funciona esse cenário. Porque, assim, com as redes sociais e com a ampliação da internet e de websites e dessas formas múltiplas de comunicação, enquanto tem um jornalista cobrindo um jogo de futebol, tem um publicitário fotografando, ou tem um jornalista fotografando e um publicitário trabalhando com a transmissão para uma marca. Né? Daí tu tem lá a Arena do Grêmio, que tem uma agência que vai cobrir os jogos da Arena, todos. Aí tu tem o marketing do Grêmio, que tem mais uma equipe de cobertura. E para isso tem publicitários, jornalistas e outros profissionais. As áreas se conectam e também, às vezes, jornalistas fazem o trabalho do publicitários jornalistas. Os nossos trabalhos são muito próximos, eles estão muito próximos porque publicitários estão fazendo conteúdo e jornalistas estão trabalhando com marcas. Né? Então, eu até acho que o publicitário também tem que saber um pouquinho mais, talvez, do que o jornalista, sobre jornalismo. Por quê? Porque o jornalismo ele é desenvolvido numa estrutura espaço-temporal e, às vezes, as inserções publicitárias são feitas nessa estrutura. Então, tem que saber como que é essa estrutura, né? Como que o jornalista atua, quais espaços o publicitário vai ter para fazer inserções, por exemplo. Né? Então, é importante quem é da publicidade participar de noite, minha sugestão. Claro. E de outra forma também é importante o jornalista entender tudo que está por trás das marcas e as necessidades das marcas, né? Que também é algo que é um saber um pouco mais publicitário e que o jornalista não tenha formação específica. Embora se trabalhe com isso, não é tão aprofundado quanto os publicitários. Então, ambos os lados vão se beneficiar se a gente conseguir ter um conhecimento quanto mais múltiplo, melhor, né? Então, traga a sua malinha e venha morar na UFN nos dias 10 e 11, manhã, tarde e noite. E se quiser saber mais sobre esse assunto, prof, onde é que eles podem se inscrever? As inscrições estão abertas no site da UFN, www.ufn.edu.br, e na área de eventos. Então, o fórum em seguida vai estar lá, as pessoas podem se inscrever, ganhar certificado de ECC e ali também tu vai poder escolher quais oficinas participar, porque à tarde a gente tem algumas opções de oficinas, a maioria relacionadas ao assunto do esporte e da comunicação. Então, muito obrigado pela escuta e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.